Muito boa noite, Porto Alegre. Muito boa noite, Rio Grande do Sul. Esta noite, mais do que nunca, nós somos a Tequila Baby. Saudosa lembrança, um abraço do Da Calvin. Mais um episódio do nosso podcast MD Talks. Direito, atualidade e empreendedorismo. Diretamente para você, na sua casa, te acompanhando na academia. Tu que gosta de fazer um exercício, as moças que fazem o exercício ouvindo a voz aveludada do Dr. Jaime Matos. É aqui que ela encontra, é aqui no canal. Faz tempo, inclusive, que tu não diz. Feche os olhos, aumente o volume. Mas aqui, o ambiente tem que ser propício. Entendi. Me encontra... E o conteúdo. Me encontra em @GutoRMarques, Gustavo Marques, o meu nome. Estou aqui tentando, de alguma forma, sem sucesso há muito tempo, organizar o que não se dá para organizar. Procura lá, @GutoRMarques no Instagram e somente no Instagram. Ela aqui comigo, a musa do podcast, a eterna host desse programa. Eu, Renata Dreira, e tu me encontras no Instagram, Renata M. Dreira. Tá muito singela essa apresentação. Ex-patinadora, Espadelista. gestante. Sabia aquela história do poder da atração, que tu fala tanto pro universo as coisas que uma hora volta? Não, o Gustavo ele já falou tantas vezes que eu tô grávida. Pode ser uma possibilidade. Gustavo fala tanto da minha gestação que em algum momento ela vai ter que acontecer. Jaime Matos. Buenas, meus amigos. Eu sou o Jaime Matos. Tu me encontras no Instagram, no @jaime.dematos e também No TikTok. Ou platinado. Não, Não. é o mesmo arroba. @jaime.dematos é o famoso TikTok da dancinha jurídica. Sem dúvida nenhuma. Não, Da dancinha jurídica. ainda não. Ainda não. Ainda não. Mas teremos, Talvez um belo dia. talvez. 5 mil seguidores, não era isso? Mas já tá chegando. Quando chegar em 500 mil seguidores, a gente pensa. Não. Não. Isso aqui não é uma meta aberta. Isso aqui é uma meta bem definida e quando chegar na meta vai ter dança. Dancinha jurídica. Não. Verdade. Tá. 500 mil. Hã? Já tá ensaiando? Ah, O pessoal do jurídico já tá te esperando. novamente, Qual jurídico? Ah! Fica aí a mensagem subliminar. For do jurídico interno. novamente temos a presença dele, Dr. Roger Abrantes. Por favor, Muito assuma prazer. o seu lugar dispositivo. Olha lá. Muito prazer, Roger Abrantes, colega do escritório aqui. Vamos lá, mais um podcast. Redes sociais, @Roger Abrantes _. É isso. Vamos lá. @Roger Abrantes _ encontras lá um Instagram. vestido senhor de terno bem traje. Instagram. TikTok. Instagram, TikTok, X, tá no X? X. Ó, Tinder. X. Tinder. Tinder. Mais algumas redes Tinder não. que não estão apropriadas. Tinder não, pelo amor de Deus. Não. Vou apanhar em casa. Não. Tinder é melhor não. É. Só no final de semana que parece que andou caindo a régua desse e aí elas estão migrando pra outros aplicativos de relacionamento. Fale mais. Existem mais? Existem. Eu descobri que existe um tal de Inder. Vosso interesse é não. Inder ou Inter. Ó. Ah, agora eu não sei muito bem. O Inter caiu. Caiu faz pouco. Tava funcionando bem, caiu. 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 E Cai muito. Jaime.dematos no OnlyFans. Estamos aqui hoje, novamente, para falar de um tema aprazível aos ouvidos. Direito. É sempre bom, né? Sim. Na próxima semana, na próxima quinzena, falaremos de empreendedorismo. Eu não sei qual é a sequência, mas nós vamos mudar a sequência e vai ser empreendedorismo. Ok. Renato, hoje nós temos um tema que é sobre direito, que nós já falamos E atualidades. Exatamente, já falamos alguma coisa no último episódio. E é muito importante. É muito importante para o empresário. Nós estamos aqui ainda falando dos efeitos dessa catástrofe que aconteceu no Rio Grande do Sul. E de alguma forma isso impacta, né, a necessidade das nossas empresas voltarem a atuar tanto no cenário local quanto no cenário nacional. Trataremos do que hoje, Renato? Sobre a nova lei de licitações. E para isso a gente trouxe o maior especialista do nosso escritório.
Que responsabilidade, olha. Irresponsabilidade. Nossa. Eu já, quando ela disse isso, eu já achei que era o Dr. Paulo Teixeira. O nosso especialista de Minas. Especialista Grande de Paulo. generalidade. Conhece muito de pão de queijo. Verdade. Sim. Só Agora, no início de agosto, Vai só. pra Minas, e a gente fez altas encomendas. Olha só. Inclusive, ele estava falando muito sobre queijos e embutidos. Isso. Tá aí, ó. Tá aí, ó. De uma certa forma, também ligado à licitação, né? Verdade. Afinal de contas, tem a licitação do pão de queijo. Também. Ai. Mas então, vamos lá, Roger, vamos falar. Porque é um tema muito importante, a gente fala aqui, né? Muito nessa dinâmica de assessoria à empresa, né? De conseguir trazer esse apoio, esse auxílio, esse suporte para a empresa. E de uma forma geral, as empresas, elas já estão nesse processo de se enquadrar para conseguirem participar de procedimentos licitatórios, Sim, ou elas estão atrasadas. de fato. Porque elas precisam estar aí. Afinal de contas, o mercado de compras públicas ele movimenta bilhões. Né? Em 2024, a gente tem mais de 50 bilhões de valores destinados à compra de serviços e produtos. E a Né? gente está no meio do ano A aí. gente está no meio do ano ainda. Então, assim, é um cenário que não há inadimplência, ao contrário de que muito se pensa. Ah, mas a empresa foi lá, entrou no certame e não recebeu. Ou não entregou o objeto, ou atrasou, ou faltaram documentos. Então, não havendo nada disso, recebeu. Uma empresa bem assessorada, ela vai receber. Ah, obviamente. Esse é o condão, né? A habilitação ali na parte licitatória, acho que é o diferencial para a participação de certames. É ter os requisitos básicos, que nós falamos até anteriormente, para conseguir se habilitar, entrar no procedimento de fato e conseguir ter êxito nessas questões licitatórias. E a gente teve, a Renata, né, fez a abertura do programa. Achei que ela ia falar mais, né? Tô comedida hoje. É? Semana passada. Não. Não. Na quinzena passada não. E a gente teve ainda o nosso episódio ao vivo ainda nesse meio tempo, né, Gustavo? Mesmo. Exato. Mas o que eu queria questionar para ti, Roger, que a doutora Renata não, né, estamos tratando agora, né, da nova lei de licitações. De fato, ela é uma nova lei, ela trouxe muita alteração em relação à legislação anterior. Perfeito. A gente está falando de alguma coisa muito diferente. Certo. Na verdade, assim, a nova lei de licitações, ela trouxe um viés de modernização, de celeridade, principalmente pela implementação de um cenário de prospecção de meios digitalícios num viés eletrônico. Né? A gente não fala mais aquela licitação que o participante que tinha interesse em ingressar no viés licitatório. O envelope ele não é mais um envelope de papel pardo. Exato. Não tem que ir na prefeitura colocar. Exato. Mas aí não tem mais graça. Não. Exato. Ah! Acabou o charme, Gêmeo. Alta Acabou. emoção. Acabou. Tu te lembra? Desculpa te Por interromper. favor. Mas tu te lembra uma vez que nós fomos contratados por uma empresa de São Paulo? Não vai te lembrar disso. Ele tá puxando a memória dele. Enquanto isso, tu vai falando. Glorioso e finado Papete. O papel. Aquele era um especialista em licitações de papel pardo, de envelope. Tem casos espetaculares, mas eu me lembro E desse esse aí. proibidão. Não. Daqui a pouco nós vamos voltar no papel. Mas Mas esse caso foi interessante tinha afinado. porque literalmente. Não é pouco tempo, já faz um largo tempo. Foi antes da pandemia, eu acho que é. Infelizmente, o Cláudio era um cara legal, assim, meio desorganizadão. E isso, a nova lei de licitações, isso é um ponto interessante, porque ele trazia um traço muito forte, um vício muito forte de como as coisas aconteciam Naquela né, exatamente. Você, numa dinâmica de tu conseguir fazer aquele jogo Trazer uma... de desqualificação de empresas, um jogo de tu formatar uma empresa justamente para ela ganhar e se desqualificar depois. Uma dinâmica, muitas vezes... Muitas vezes não, uma dinâmica ilícita. Assim, ó, nessa época, assim, de muito tempo atrás, existiam situações em que as empresas combinavam. Não é tanto tempo assim, né? Mas Há muito tempo atrás, na Ilha do Sol.
Isso aí não faz tanto tempo. Mas faz bastante tempo. Faz bastante tempo. Não. Né? Mas eles combinavam quem iria ganhar naquele certame. Aí do outro participavam, bom, agora é a tua vez. E eu vou te contar que não é tanto tempo atrás assim. É. Eu já escutei amigas que trabalham com essas questões de licitação e recentemente isso ainda acontecia. E a questão, Meu Deus do céu. a questão é a seguinte, né? Daí sempre é fácil tu culpar, né? Como o Roger disse, não recebe, não acontece, licitação trabalhar pro governo não dá. Verdade. Só que tu encontra uma série de episódios nesse sentido. Né? Verdade. É muito fácil tu ser crítico e tu levantar uma bandeira contra a corrupção e quando tu vai lá do outro lado do balcão, tu não manter uma postura adequada e condizente com aquilo que tu defende. Exatamente. E acho que nesse sentido que o Jaime estava trazendo, a lei de licitações anterior, ela permitia que acontecesse de uma maneira mais assintosa. Na verdade, eu acho que não é nem um viés de permissão, mas é um viés de dado o trâmite, tinha essa possibilidade. Não? A previsão legislativa, ela possibilitava que as coisas acontecessem de uma forma talvez menos transparentes. Essas lacunas, que hoje em dia não existem tantas. Talvez, desculpa só te interromper, Roger, mas isso aqui parece ser um esporte nacional. Uma forma de burlar O sistema. burlar o sistema. Tem uma legislação. Como é que nós vamos dar um jeito de dar um ganho, um drible? Verdade. Até E olha assim, Como- aspas, como nós falamos até anteriormente, eu acho que esse condão de colocar tudo num viés transparente, através de procedimentos online, Uhum. faz com que não haja tantas interferências assim. Né? Esse juízo discricionário de escolha acaba sendo bastante relativizado. essa dinâmica de tu botar tudo no ambiente online, ele permite que muito mais empresas e assessorias participem. Exatamente. E o participante é quem vai fiscalizar. A territorialidade cai por terra, né? Sim, e o participante do procedimento de licitação que vai fiscalizar e que vai trazer aquela situação no recurso. Claro. Então, isso aí vai melindrar a administração para fazer eventual desvio dentro do procedimento, né, daquela dinâmica dos chats e dentro da dinâmica que ainda assim existe, né, na previsão eletrônica do procedimento. Tu vai ter muito mais fiscais. O juízo de transparência é maior. Né? Permite que empresas de outras regiões fora daquele de onde está sendo licitado, né, participem, o que aumenta a concorrência, Sem dúvida. o que é salutar. Reduz o preço, de regra. Pode reduzir o preço, De regra. pode evitar que esses ajustes sejam feitos, né? É Perfeito. bem interessante. Perfeito. E eu acho interessante a gente destacar também questão da licitação em relação às fases, tá? Tu me questionaste antes sobre as mudanças legislativas para essa nova lei. A 8666, diferentemente agora da 14.133, ela trouxe inovações em relação às fases da licitação. Antigamente, a empresa lá que queria se habilitar no certame licitatório, ela passava inicialmente por uma habilitação. Como até redundante, né? Queria se habilitar, passava por uma habilitação, mas ela era feita uma análise objetiva dos documentos que trariam essa possibilidade de ela concorrer de fato ou não. Isso não acontece mais. Houve agora com a nova lei de licitações uma inversão disso. Primeiro há a apresentação de proposta, há o julgamento. Quando posterior ao julgamento e a empresa vencedora, essa empresa vencedora vem a ser habilitada. Então, assim, até para a administração pública não vier de celeridade, para nós não perdermos tempo em habilitando empresas que não irão ganhar, nós fizemos essa inversão. Nós fizemos, eu digo os legisladores, obviamente, né? Claro. Fizeram a inversão no sentido de vamos fazer o juízo ali da empresa se ela é habilitada ou não, posterior ao julgamento. Depois do julgamento. Ah, mas a empresa foi lá posterior ao julgamento e não está habilitada. Vamos para o segundo, vamos fazer a análise do segundo e assim sucessivamente. Né? Claro. Então, acho que isso é um... Perde o procedimento, né? Porque tu vai ter as propostas. Né? Exato. E é uma celeridade, né? Isso faz com que... Porque normalmente tinha aquele condão de vou participar da licitação, mas efetivamente a licitação vai de fato começar na prática daqui 2-3 meses, né? Todos nós já ouvimos falar daquelas licitações clássicas que nunca acontecem. Por quê? Porque era um procedimento com base na 8666 muito burocrático.
Então essa nova lei de licitação, essa releitura, nesse sentido, nas fases de licitação, foi bastante inteligente. Diminuir a burocracia. Exato. Para dar uma Diminuir maior recurso. efetividade. Com certeza, Diminuir recurso. com certeza. Cara, eu durante algum tempo antes de estar no escritório, eu atuei com uma empresa que fazia eminentemente contratações com o poder público, tá? Mas isso era 1980 aí. Na... Guaraná com rolha? Em 1980 eu tinha 12 anos, cara. Opa! 11. Se é pra mentir, vamos começar. E essa empresa, cara, ela tinha histórias espetaculares. O Gustavo participou disso. Eu? Tu foi fazer uma audiência em Pinheiro Machado, homem. Ui. Foi. Eu tava enredado uma vez e essa empresa, o que acontece? Ela trabalhava com eventos, tá? E a situação foi a seguinte. Tinha uma pessoa lá e essa criatura resolveu que ia processar essa empresa, minha cliente, porque tinha sido atingida por uma barra de ferro. Arroio Grande. Arroio Grande. Arroio Grande. Quase fiquei sem. É por isso que o Gustavo não lembrava. Ah, Jaime, tu também não dá a referência certa. Já. Exatamente. Arroio Tem a razão. Sem. Um Exato. abraço pra Bruna. A Bruna foi comigo nessa viagem. Era uma viagem a passeio. Não era a Bruna. Era. Jaime? É só pra dar um susto. É só pra dar aquele susto. Não. É só pra dar aquele susto. Não. Fisicamente parecida, mas... E deixa o carro ir na banguela. Ah, que delícia. Meio que não tem posto de gasolina ali, né? Entre Rio Grande. Não, entre A saída de ir pra Rio Grande ali e Arroio Grande. após passar o pedágio. o pedágio, não tem mais posto. Confesso que nós chegamos ali realmente na baba. Mas sim, agora, tu falou Pinheiro Machado. Eu me lembro, agora Eu não conheço Pinheiro Machado. Agora eu me lembrei, realmente é o Rio Grande. Rio Grande, esse eu tava lá. A moça foi atingida por uma barra de ferro no rosto. Você lembra disso? Ferro no rosto, me recordo. E teve um cortezinho. Um detalhe. Um cortezinho. Uma barra de ferro de aproximadamente, segundo ela, né? Aproximadamente 70 quilos, 60 quilos, 50 quilos. Teve um cortezinho. Assim. Eu não vou errar, mas eu vou lançar pra ti e tu vai acertar. Fala. A juíza era a doutora Denise? Claro, era. A doutora Denise. 70 quilos e fez só um cortezinho. É. Doutora Maria Berenice Filha Dias. da doutora Um Berenice abraço, Dias. doutora Maria Berenice Dias, um abraço, doutora Denise. Claro. Naquela época ela tava lá. Depois ela foi pra Iraí, onde eu trabalhei com ela como assessor. E como juiz leigo. Esse tem uma vasta carreira. Tem, Esse aí, não é? de fato. Antes do TikTok isso. Cabelo não é branco. Conciliador criminal. Não é branco. Ah, isso era esse. Para tudo. @ Bruno Schneider UB. Aquele que nos leva com qualidade de áudio e vídeo. Cara, tu não citou o homem, meu. É. Aí da tua casa, aí tu tá pisando na tua esteira, caminhando, ouvindo a voz aveludada de Dr. Jaime Matos. Com os olhos fechados, claro. No seu ouvido, com os olhos fechados, imaginando, isso é um sonho? Não, isso é Bruno Schneider UB e sua qualidade de áudio. @ Veterana Cerveja Artesanal, já tomei tudo. É, Estava vazio, estava Verdade. tudo. é verdade. De fato. Vamos voltar pro regime licitatório? @ 214 Coffee beer. Beijo pra Valentina Matos. Não tá mais aqui? Já saiu, né? Já saiu. Beijo, Valen. Terminou o horário dela. Terminou o horário dela. E o pessoal ninguém me repreende mais. Eu me passei. Esqueci tudo. Ninguém falou nada. Então vamos voltar. Vai lá e segue. @mmd_advogados no Instagram. Segue.
Pessoal, ouvintes e telespectadores, tudo isso é uma jogada de marketing. O Gustavo, ele Estratégia. esqueceu propositalmente de falar. Pra falar no meio de um episódio. Esse canal do YouTube, MMD. underline, Não. @MMD Advogados. Talks. MMD Talks. Exatamente. Curta, compartilhe. Se inscreve no canal. A meta do Dr. Jaime Matos são 1000 seguidores em 2024. 1000 inscritos no canal. 1.000 inscritos. Eu não sou dessa tecnologia. Em que pese eu não tenho esse cabelo branco de Bab, Dr. Jaime Matos, eu sou de outra época. Vamos lá. Corta. Tu tá na câmera ampla, porque se tu tiver na ampla, tu pode botar um emoji na minha cara, porque não tem condição a mim. Não me permite gravar isso. Renata, Né? Renata, não põe incontinência urinária, não tranquilo. Não, Dani. Pior que vocês perdem o gancho do episódio anterior de falar desse negócio, de que agora é tudo digital e de oferecer um serviço do escritório, porque no episódio que a gente gravou, o Roger deu um negócio de dizer que as pessoas precisam estar assessoradas para estar dentro. Manda pro marido dela. Cara, quem é que deu? Não é prerrogativa tua. Não é prerrogativa tua. Tá tudo contigo sofrendo junto. Não é prerrogativa. A gente Não é prerrogativa, meu. tá. Esse é o especial do fim de ano. Esse é o especial do fim de ano. Muito bom. Bruna, eu vou olhar. Melhor. Melhor não. Só de dezembro, já avisem eles. Melhor não. Tá, mas ele não pode gravar durante a semana, porque daí ele não pode participar? Ah, tá. Mas melhor não. Não? Melhor não. O primeiro episódio, avisa a Andréia, vale. O primeiro episódio de dezembro vai ser Andréia, Rodrigo e. Só os três. Tá, sigamos. Semana livre. Vamos lá. Renata, vamos voltar assim. Como é que é o nosso YouTube? MMD Talks. É. Não, e o escritório é MMD _ advogados. Se tu der o outro, é o de Santa Catarina. Não, tu falou sem o underline. Não. Cara, ele deu o escritório de Santa Catarina, velho. Eu não tenho condição. Tá, eles são invejosos. Eles são invejosos, mas eles têm um máximo também. Tem O uma- nome dele é Mato. Inclusive, eu tô Não, cogitando o B2 ter junto. Olha aí. Tá. Olha aí. Não tem condição. Não. Vamos lá. Não. Bota a tela preta pra tu saber onde parar. Volta. Cara, toda vez que o Gustavo fala tela Botar aqui no preta. preto e branco, sabe? Não, Eu de programação. toda Não é prerrogativa. Toda vez que o Gustavo fala tela preta, eu lembro daquele áudio do Whindersson. Que ele passou mal, tela preta, encontrei Jesus. Tá, volta. Gente aqui. Vai, tá bem, vou começar. Curta, compartilhe e se inscreve no canal MMD Talks Isso aí. no YouTube. Isso, Para todas as nossas outras redes sociais. exatamente. No TikTok, no Spotify. Foi necessária essa interrupção porque percebi que não tinha especialmente citado o Brunão, né? O Bruno Schneider. O Muito Bruninho. importante. O Bruninho, o Bruno Schneider. O Bruno Tanquinho. Não havia citado ele no início. E percebi, me passei. Jaime, por favor, retome o prumo da nossa conversa. Não, nós estávamos conversando sobre esse processo que foi oriundo de uma contratação com o poder público. E nesse caso havia o quê? Havia o evento e nesse evento houve um acidente
e nosso cliente foi responsabilizado, foi demandado. E o colega que fez a ação poderia ter incluído o poder público, mas não incluiu. Sem dúvida. Foi só o nosso cliente e acabamos fazendo, e o Gustavo gentilmente fez a audiência para mim. Gentilmente fiz a audiência, hein? Gostei dessa delicadeza. Olha só. Sempre, né? É cordial, é diferenciado. Mas, Roger, o que a gente tem dentro dessas previsões e dessas alterações da nova lei de licitações que trazem, né, como a gente está brincando e trazendo aqui, né, trazem de alguma forma maior segurança a esse procedimento? O que a gente pode enxergar de oportunidade, o que a gente pode enxergar de possibilidades para o empresário? Né? Porque tem empresários que já têm o hábito e esse traquejo de participação em procedimento de licitação, e tem empresários que enxergam isso de uma forma muito distante. Né? Na verdade, esse novo formato, ele aproxima muito. Sabe que uma dúvida bastante recorrente que a gente se depara é naquele viés de, tá, mas eu tenho uma MEI, eu tenho uma EPP, eu posso participar de certame licitatório, eu preciso ser uma grande empresa, eu preciso... Não, nada nesse sentido. 70% das empresas contratadas no Brasil no ano de 2023 são pequenas empresas. Então a gente tem um viés de contratação bastante, não necessariamente tem aquele condão de é uma grande empresa em decorrência disso que ganhou. Não, muito pelo contrário. O juízo de oportunidade é para todos, desde que tenha os requisitos necessários, e aí vem esse juízo prévio de habilitação, né? Tem que ter, além de todas as certidões negativas, tem que ter um viés de balanço patrimonial, tem que ter um viés de balanço contábil. Então, tem toda uma série de questões documentais e estruturais para te capacitar a concorrer. Ah, tá, Roger, mas como vocês disseram, a habilitação é depois. Primeiro eu vou ter o julgamento. Então eu vou entrar, vou ganhar, e depois eu vejo se eu habilito ou não. Não, muito pelo contrário. A gente tem que ter essa habilitação prévia, porque tu ganhou, parabéns. Vamos te habilitar, tu não tem condições. O que adiantou? Só gastou dinheiro, só perdeu tempo no processo. Então, assim, entrou no escritório, tem o cenário de querer participar desse viés de compras públicas. Vamos estruturar a tua empresa. Vamos te dar condições, vamos te tornar apto para poder ingressar nesse cenário de compras públicas de uma forma eficiente, de fato. E o que tu fala também, Roger, é muito importante com o que a gente já trouxe um pouco no episódio anterior e linkado ao que o Gê me falou no início desse episódio, que é a questão da extraterritorialidade, que agora nós não estamos mais limitados tanto dentro do território em que a empresa está inserida, mas essa questão do digital mais presente na lei de licitações faz com que eu consiga atingir diferentes cidades, diferentes campos, diferentes estados para poder licitar. E ter uma assessoria neste ponto que consiga verificar e ter esse alcance de verificar se a tua empresa de fato está habilitada para participar daquela licitação também certamente é um diferencial que a tua empresa pode ter. E nós conseguimos oferecer isso dentro do escritório, de conseguir acompanhar o processo licitatório, de deixar a empresa preparada para participar desse processo licitatório. Com certeza. E até é interessante, Renata, a gente deixar claro que há a fase pré-licitação, que a gente vai fazer o cenário de habilitação, há a fase de concorrência da licitação, de fato, né? Não necessariamente na modalidade de concorrência, mas enfim, no certame, e posterior à fase pós-licitação. Mas eu venci, então eu ganhei e acabou? Não. Obviamente a tua empresa terá uma série de importunações, impugnações, tentando te inabilitar, tentando... mas eu vou ser inabilitado se a fase pré-contratual, pré-licitatória for bem feita? Não. A gente vai fazer a análise e te resguardar para que tu não tenha nenhuma lacuna interpretativa de inabilitação. Tendo isso bem feito, a fase pós-licitatória, quando tu de fato a tua proposta ganhou e tu foste o vencedor, tu tem maior possibilidade de efetivamente prestar o serviço. E a contrário senso, se por um acaso tu nosso cliente perder eventualmente por conta de um preço não tão competitivo, faremos obviamente essa análise em relação a quem ganhou, para ver se há espaço para eventualmente um recurso. A gente até diz, Jaime, que normalmente até o quinto colocado, às vezes é um pouco mais, às vezes um pouco menos, normalmente até o quinto colocado tem a necessidade de fazer uma análise prévia dos outros 4.
Claro. Ah, mas o primeiro ganhou, vamos ver o que ele tem. Porque não necessariamente ele tem uma assessoria que vai dar esse respaldo todo. Exatamente. Né? Então, às vezes, tem alguma lacuna interpretativa que a gente vai conseguindo habilitá-lo. Ah, vai para o segundo. Vamos ver se o segundo tem as certidões. A gente se depara muito nessa seara de licitações com problema de certidão. Seja trabalhista, seja fiscal. Então, mas a minha empresa tem um processo trabalhista. Consequentemente, eu tenho uma certidão negativa? Não. Certidão negativa se dá quando o trânsito julgado numa condenação. Né? Então, não há uma condenação, só há um processo, ok, então a certidão ainda é negativa. É tranquila. Então, até eventualmente, tem processo trabalhista, fui condenado, mas eu quero participar. Bom, dá pra gente fazer um estudo e tentar viabilizar que a tua certidão seja positiva com efeito negativo. Exatamente. Então, Foi exatamente o que eu ia comentar. Tem um cliente nosso que participava direto da área de construção civil, que participava direto de licitações e que teve várias situações de certidão positiva. O que nós fazíamos? Avaliava qual era o processo que estava impactando, atacava aquele processo em específico, dizia, nós vamos parcelar, nós vamos pagar. Claro. E aí pagava e imediatamente saía a certidão ou positiva com efeito negativo ou a própria negativa. Sim. Interessante, eu acho interessante dentro desse ponto, né, dentro dessa explanação que o Roger fez, e também de uma certa forma do comentário do Jaime, é mostrar a importância de tu ter uma equipe próxima que consiga conduzir, né, esses procedimentos. Né? O Roger estava comentando, tu tem a fase pré-licitação, tu tem o momento da licitação em si, e tem a fase pós-licitação, que a gente está falando de tua eventual impugnação que tu tenha que fazer para outras empresas, de defesas que tu tenha que fazer em relação a outras situações que possam ser apontadas. E eu gostaria, e vou falar isso com absoluto conhecimento de que não é a área que eu domino, mas existe também uma fase da execução do contrato, que não é necessariamente da licitação em si, mas ela tem a necessidade de um acompanhamento de um profissional jurídico que tenha conhecimento de direito administrativo, que vai conseguir, que vai ter conhecimento e conseguir executar esse ponto, né, junto à administração. E o que é importante, Gustavo, eu acho que é bom deixar isso bastante claro. Tá, mas então eu tenho um escritório que me dá assessoria no viés licitatório e eu estou tranquilo para isso. Não necessariamente. Por quê? A licitação como um todo, obviamente, ramifica para outras áreas do direito. Então, eu ganhei a licitação, eu estou na fase de execução, eu vou executar o contrato. Tá, e a tua parte trabalhista, quem é que tu vai contratar para a execução? Quem é que tu vai contratar para viabilizar, de fato, a prestação de serviço? Então, tem essa seara de atuação do escritório de uma forma macro é agregadora à empresa. É uma grande... A possibilidade que essa nova lei de licitações traz para as empresas, ela é uma grande oportunidade, porque ele te dá um mercado muito grande. Mas, da mesma forma, ele exige ou ele te impõe que tu te prepare. Sem que dúvida. tu te organize previamente. Tu não pode chegar lá e pleitear, participar desses procedimentos sem ter uma organização, sem ter uma equipe que vai te assessorar para a parte da licitação, sem tu ter uma tranquilidade que tu vai ter isso na esfera administrativa, na esfera da tua assessoria trabalhista, numa esfera de uma assessoria processual civil, que vai te trazer esse reporte, né? O Jaime estava falando da questão das certidões, e é mais ou menos nisso, né, Jaime? Claro. Não, e eu acho que é importante trazer até um caso da execução do contrato em si. Nós tínhamos um cliente que participava também do setor de eventos, em que ele montou uma estrutura para um evento e veio um vendaval e destruiu a estrutura e acabou impedindo praticamente a execução do evento ou atrasando, e obviamente a municipalidade na época não quis pagar. E aí? Cumpriu, não cumpriu? Como é que foi, como é que não foi? Previsão legal, proteção legal, contratual, a licitação o que dizia, a legislação o que protegia, eu imagino os reflexos não só com a administração pública, mas com os funcionários também. Exatamente. Então, é por isso que esse condão é importante macro. Estrutural. Sim. É ou não é um fato
uma força maior, um evento climático inesperado, Certo. entendeu? Me parece assim que essa alteração legislativa ela traz uma grande oportunidade, Claro. mas da mesma forma ela impõe que tu te organize. Tem que ter esse preparo. Não havendo ali uma organização da empresa para preparação do certame, pode ser que ela chegue no decorrer da prestação do serviço e diga: eu não consigo prestar mais o serviço. Ela pode participar e pode não conseguir e ter problemas para vencer o certame, ainda que ela tivesse, na verdade, um melhor preço e melhores condições. Sim. Ela pode vencer o certame e ter um questionamento de outras empresas e não fazer uma defesa adequada. Sim. Ela pode vencer o certame, conseguir se manter e durante a execução do contrato, como colocasse, Roger, ela não conseguir executar o contrato e da mesma forma não ter uma capacitação técnica para questionar isso junto à municipalidade. Sempre vem aquela pergunta: tá, mas vamos fazer um exemplo. Tem uma prestação de serviço, vamos lá, de uma empresa que a gente faz assessoria, que é um recolhimento de lixo no município X. Essa empresa vai lá, começou a recolher o lixo no município X, está prestando serviço, tudo certo. Ganhou o certame, obviamente, foi habilitado, tudo certo. Já está na efetivação do serviço. Lá pelas tantas, o diesel subiu. O diesel subiu 10% do valor. Consequentemente, afetou objetivamente o cenário ali de ativos e passivos da empresa, né? O que a gente tem que fazer? E cabe nessa esfera, não só nessa nova lei, mas na 8666 também, um aditivo contratual. Vamos aditivar, houve um cenário. Tem que ter um reequilíbrio, né? Então, vamos reequilibrar o contrato. Então, E isso pode ser tanto no âmbito administrativo como no âmbito judicial. obviamente. Mas, obviamente, que tu tem que passar pelo âmbito administrativo, porque pode ser que tu consiga resolver, né? Sim. Célere, mais rápido, menos poderoso. E sempre se busca até, assim, para fins de tentar relativizar essas possibilidades de problema e judicialização, vai ao encontro daquilo que nós falamos anteriormente. Esse cenário prévio, a gente já faz todas essas possibilidades de nuances que vão afetar o teu serviço, né? A tua prestação de serviço. Eu acho que essa é a leitura inteligente de ser feita, esse juízo prévio, né? Para, de fato, capacitar a empresa e conseguir brigar para a efetivação do serviço. Perfeito. Não, acho que não é, né? Como falamos em outras oportunidades, né? Jamais com a pretensão. Antes de tu encerrar, vamos falar sobre a possibilidade de contratação direta. Só pincela esse assunto. Certo. Então, fazer um spoiler de um próximo episódio. Pode ser, se vocês acham que dá pra botar ele num episódio inteiro. Podemos. Mas porque ele tá ali no último tópico ali que Certo. foi elencado, entendeu? Então, como a gente tá falando da questão de eu acho que daqui a pouco dá pra falar da concorrência, do leilão do pregão eletrônico, do concurso, e que existe a possibilidade de contratação direta, e daqui a pouco que a gente se aprofunda em um outro episódio. Isso. Aí vem até o encontro disso, que eu acho que é bem pontual e a gente realmente tem bastante possibilidade de falar isso em outro episódio. Mas vai a questão de uma emergencialidade, vai uma questão de uma dispensa de licitação, de uma inexigibilidade. Passou um pouco do epicentro da catástrofe que aconteceu aqui no estado, mas uma série de situações tiveram que ser excepcionalizadas em relação à questão de procedimento de licitação. Sim, com certeza. Isso era razoável que acontecesse. Sim. E se sujeitou a essas excepcionalidades, né? De dispensa de licitação, de tu conseguir criar cenários emergenciais, porque as respostas elas precisaram ser rápidas. De fato. Não poderiam submeter uma empresa a um processo. Ou melhor, a empresa não. A sociedade como um todo é um processo licitatório que tem uma tramitação muito longa, né? Então, essa emergencialidade tem um requisito normal. Assim, né? Exato. Daí ela traz as prerrogativas. Acho que a ideia de hoje era que a gente trouxesse especialmente essa dinâmica de não existir mais uma limitação territorial tão significativa. Sim. Acho que isso aí ele fica um pouco relegado. Afinal de contas, como tu disseste, brincaste no começo, não precisa levar o envelope lá, né? Não precisa. Agora é muito mais fácil, né? Exatamente. Tu pode conseguir sentar daqui da tua mesa em qualquer cidade que tu tiver aqui no estado, ou fora do estado, ou fora do país. Avaliar aquela licitação que tu vai participar. Sim. Né? E isso é importante, isso é relevante, traz uma disputa maior e da mesma forma que o maior número de participantes traz uma fiscalização maior. Sem dúvida.
Renata, Eu. faremos outros episódios sobre o tema. Perfeito. Porque esse tema, né, não encerraremos em 2 nem em 3 episódios. Mas é importante a gente ouvir sempre o Dr. Abrantes. Olha só. Traz uma tranquilidade, uma calma e um... Que é quem tem o total conhecimento sobre a matéria. Eu quero ouvir o Dr. Abrantes e o Dr. Paulo Teixeira, Os especialistas. De Minas. de Minas. De Minas. Dr. Paulo Isso. O Aiso. Olha só. Vamos, Oh, do céu. É. vamos começar hoje o Aiso com ela, Renata, espadelista e eterna host, Brunão, host desse programa. Ele não adianta, ele me ama, o Gustavo me ama, não adianta. Mais um oferecimento de Netflix? Opa! Olha aí. Quantos Agora- filhos tem esse? Não, agora é um reality. Real. Aham. Destrancados, um experimento na prisão. Cara, eu vi um filme sobre esse tema aí. Não, mas é um reality show. Vi um filme sobre essa temática, que era É. um experimento social, com o Forrest Whitaker. Acho que é Quero isso. dizer assim, Não, porque o meu, teoricamente, são personagens... É isso? Whitaker. Whittaker, É isso? pode ser? O nome do ator? Eu achei que era um time inglês. Não, Forrest Whitaker. Acho que é isso. Perdão pela pronúncia, que o meu Inglês do norte. dele é norte da De Escócia. E aí É do o norte, sotaque é mais complicado Um de pouquinho. entender. Mas eu acho que é assim que pronuncia. mas aí E era exatamente isso, Um experimento um social. experimento social Tá. em que pessoas comuns eram presas e alguns eram detentos e outros eram, Tá, não. Então, não eram figurantes. carcereiros. tá, não. Cara, Ó, a minha situação, ela é diferente, tá? Na verdade, um delegado do Centro de Detenção do Arkansas, eu só tô lendo aqui a informação do lugar pra não falar errado, tá? Ele vai acabar implementando um experimento social. Esses presos presos dessa prisão acaba ficando redundante, mas enfim. Esses apenados desse centro de detenção, eles ficavam... Viu? É muita cultura. Preso nessa prisão por apenados. eu com o meu grupo. Relaxou. Eles ficavam presos A volta. 23 horas por dia nas suas celas. Hã? Eles só saíam pra fazer refeições e logo em seguida tocavam o sinal, eles tinham que voltar pra dentro das suas celas e ficavam trancados lá. E aí ele faz um experimento de liberar essas pessoas pro convívio. Só que eles eram presidiários extremamente violentos, então tinha um alto risco de deixar eles 24 horas por dia com as suas celas abertas. E aí mostra toda a organização que eles passaram e todas as situações e penalidades que eles sofreram no decorrer deste experimento. E o resultado, ele é surpreendente. Fenomenal. E vale a pena olhar do ponto de vista deste experimento mesmo e da organização da sociedade. Mas isso é baseado em um livro ou em fatos reais? Ou em um livro que relatou fatos reais? Não é um livro. Não. Vou te dizer, eu não vou te afirmar que é baseado em fatos reais, porque talvez esteja te mentindo, porque eu olhei isso lá em maio, quando a gente estava lá nas enchentes. Então talvez essa informação tenha fugido do meu cérebro. Tinha energia elétrica. Tinha. Em alguns momentos tinha. Doutor Roger Abrantes, o que nós temos hoje como dica cultural, gastronômica, etílica? Vamos lá, eu vou num livro de novo. Eu achei bastante interessante, faz bem pouco tempo que eu o li. E Se Fosse Você. É um livro cuja autora é a Carolina Nabarro. E ele conta basicamente a história de um magistrado que se coloca muitas e muitas vezes numa posição muito difícil, né? E tem esse julgamento da sociedade como mas como que tu tá agindo desta forma? Mas como que tu tem esse condão condenatório que não é justo? Então ele traz uma leitura do lado de lá, né? Como que o juiz se dá nessa Do posição. outro lado do balcão. Exato. Então eu achei bastante agregador, acho que pode fazer as pessoas raciocinarem sobre isso. Doutor Gênio Matos, lhe deixarei por último hoje. Ok. Ó, A minha indicação é um livro que está na minha fila de leitura, pessoal. Isso é chique, aprendi com ele. BAP, platinado. Fila de leitura, aquele livro que está lá na prateleira, mas ainda não pude iniciar a leitura. Espero que seja
nos próximos meses. Ele se chama Ruído, uma falha no julgamento humano. Foi um presente da minha excelentíssima esposa, né? E me indicou que era um livro técnico, mas do meu agrado. Vamos ver o que acontece. Tá bem. Hoje foi somente o título. Sem... Trarei ele novamente, Renata. Aí sim, como Antes do final do ano. no nosso programa ao vivo, Tá. que já passou. Isso. Jaime Matos. Agora sim. Bueno. Trataremos hoje de um livro, de uma temática interessante, sobre... O nome do livro é O Modelo Político dos Farrapos. O nome do autor é Moacir Flores. É da fila de leitura? Eu comecei a ler ele um tempo atrás e foi até um pedaço e... Vamos dizer assim, não me caiu muito bem a época. Por quê? Aquele Jaime Matos não estava preparado, Não era o Jaime mas Matos o hoje. Jaime Matos de hoje é. Talvez tenha mais digestão. Até porque tem um cara que eu conheço muito, que conhece muito de história e é um grande amigo, a gente conversa não tanto quanto deveríamos. Nem quanto tu gostarias, Exatamente. É o mas talvez mais do que ele gostaria. Juninho O Juninho, Edson. Que é, o Junico. é o Juninho. Juninho. O Edson, lá de Canguçu, que é um cidadão que eu amo muito, é um grande amigo. Podia fazer outro encontro e marcar um churrasco. Baita. Uma charla. Fica o compromisso. Uma charla. Vamos trazer o Juninho aqui uma hora. Eu acho um potencial. Não tem ideia. Tem que marcar ele nesse Tá. no arroba. Tá combinado. Então tá. Juninho, beijo pra ti. @ Juninho de Canguçu. Segue lá. E esse livro, cara, ele trata exatamente da política dos líderes da Revolução Farroupilha e o que motivou efetivamente a acontecer essa revolução. Tá? E é muito interessante, vale a pena a leitura. Tá bueno. Renata, tu quer dar um tchau hoje pros teus seguidores? Os teus carinhosamente chamados seguimores? Os meus não, os nossos. Os nossos. Isso, porque afinal de contas estamos aqui no corporativo. Essa é a nossa host. Não adianta. A cada 15 dias, neste mesmo canal, ou no Spotify, ou no YouTube, tu nos encontra num novo episódio. Curte, compartilha aí. Te inscreve no canal. Boa noite. Foi um prazer ter estado com vocês. Boa tarde ou bom dia. Até mais.